Então agora a gente conversa não com os russos, mas com um especialista neles, o Fabrício Vitorino, especialista em relações internacionais e mestre em cultura russa. Aliás, tenho aqui o crédito atualizado do nosso Fabrício, o nosso entrevistado aqui, para falar certinho a especialização dele. O Fabrício Vitorino é mestre em cultura russa pela USP e doutorando em relações internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fabrício, bem-vindo, boa tarde. E os russos, né, são primordiais nessa equação. Ótima tarde, Sarza, Sakamoto, um prazer estar aqui com vocês. Pois é, né, os russos, como dizia o Jorge bem, os russos estão chegando, né, chegaram e aí esse ponto que o Sakamoto levantou é muito importante agora, falando sério, né, porque a Rússia, pós-ocupação, pós-anexação da Crimeia e até um pouco antes disso, quando a Rússia suportou, deu apoio à guerra civil no Donbass, a Rússia nunca foi entendida ou nunca se posicionou como uma parte beligerante daquele conflito naquele momento, entre 2010, 2014 e 2015. Então, aconteceram dois protocolos, dois acordos, Minsk I e II, onde a Rússia, como não era parte beligerante, não assumiu nenhuma obrigação póstuma de não atacar mais a Ucrânia, de não se projetar mais em território ucraniano. Então, Minsk I e II vigoravam sobre o Donbass, sobre a Crimeia, sobre o plebiscito, sobre a guerra civil que tinha, claro, um objetivo da independência do Donbass, né? Isso foi uma manobra diplomática muito hábil da Rússia, embora a Rússia tenha ocupado a Crimeia militarmente com os famosos homenzinhos verdes. Então, eu sempre pontuo que a Rússia é um ator internacional muito hábil, que conhece todos os protocolos, que joga pela regra, que tem um grande quadro, que é o ministro Sergei Lavrov, que tem Putin, que está há um quarto de século no poder e não tem as preocupações que Trump e Zelensky têm com eleições, né, com campanha política, com campanha eleitoral. Então, Putin faz o que quer, no prazo que ele quer e não tem pressa. Então, as situações do Donbass deixaram cicatrizes muito profundas na Ucrânia. Então, a Ucrânia já sabe que a Rússia não vai honrar nenhum compromisso. Então, se não houver algo como o artigo 5º da Carta da OTAN, no qual os países membros ou alguns países se garantem, se comprometem a defender a Ucrânia em caso de uma nova invasão, a Ucrânia não vai se movimentar. Esse é um ponto muito importante que o Sakamoto levantou. O outro, de respeito a eleições. Algo que a Rússia quer e que a Ucrânia e a Europa não concordam é o fim da guerra. E por que isso? Porque o fim da guerra vai propiciar eleições na Ucrânia. E Zelensky falou isso agora na conversa com Trump. As eleições só vão acontecer na Ucrânia com o fim da guerra, com condições de segurança garantidas pelos parceiros. E isso, por que Putin quer isso? Porque Putin quer novas eleições, quer apostar nas fissuras da sociedade ucraniana, que já está cansada de guerra, que talvez haja espaço para o crescimento de uma ala moderada, que traga ao poder aí um nome mais conciliador, né, com o Kremlin e com o Ocidente. Então, Putin certamente vai explorar isso, explora muito bem, explorou na Romênia recentemente, explorou na Hungria, República Tcheca, Eslováquia, a lista é longa. Então, esses dois pontos, esse que o Sakamoto trouxe, né, das garantias de segurança, visto que a Rússia não cumpriu o seu papel desde o Memorando de Budapeste, desde Minsk I e II, até essa questão das eleições. No fundo, de fato, a cessão e negociação de territórios é algo muito complexo, mas há nuances que precisam ser levantadas e que Zelensky vai ter que conseguir, muito habilmente, como ele vem fazendo, vai ter que conseguir contornar para acabar com esse conflito. Fabrício, boa tarde, obrigado pela presença aqui no All News. Como é que fica a opinião pública na Rússia neste exato momento? A Rússia passou por bastante dificuldade econômica, só não passou por maior dificuldades porque tinha a China ao seu lado, entre outros países que continuaram comprando dela, inclusive o Brasil. Mas como é que fica a opinião pública da Rússia nesse exato momento? O pessoal também está cansado de guerra por lá, né? E aí que entra um ponto importante, que é o controle total e absoluto de Putin sobre a mídia, sobre a imprensa, sobre a internet, né? E Putin vem testando nos últimos meses um controle ainda mais rígido sobre a internet, sobre as redes sociais. Então, tudo que a gente vê aqui, toda a informação a qual a gente tem acesso aqui no Brasil, no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, não é o que se tem na Rússia. Então, há um arcabouço digital e midiático muito similar
aquele que existe na China. Não é tão duro ainda quanto aquele da Coreia do Norte, mas já é muito próximo daquele da China. Então, a opinião pública é muito facilmente manipulável. Brinca-se, né, nos meios de estudo, nos meios, né, russófilos, a gente brinca que existem 3 Rússias, né, Moscou, São Petersburgo e as outras regiões. Enquanto Moscou estiver funcionando, suportando o governo, não há preocupações. Enquanto você tiver aí o binômio Moscou e São Petersburgo, também não há preocupações. E isso hoje acontece porque a burguesia russa de Moscou e de São Petersburgo não se viu afetada pela guerra. Então é como se o conflito não tivesse chegado lá. Para o russo médio, nesse cenário de alta repressão, né, onde o risco de se colocar como oposição, de protestar contra a guerra é muito grande, né? Novamente, quem quer que se manifeste contra a operação militar especial, como eles colocam lá, é prisão, são penas duríssimas. Então, a opinião pública ela vai se equilibrando entre o misto de conformismo e o misto de apatia, porque não há o que fazer, não há espaço para manobra, não há oposição, não há imprensa livre. Então, há muito pouco o que pode ser feito dentro da Rússia hoje, visto que Putin não tem a menor previsão de deixar o poder. E o presidente da Ucrânia, o Zelensky, foi recebido por Trump na Casa Branca de paletó todo preto, diferente do traje esportivo militar que ele costuma aparecer, né, para entrevista de imprensa. Aliás, estava muito parecido com o Sakamoto, assim. Tava de terno preto, né, paletó preto. Eu sou mais bonito. Tem essa diferença. E depois de ser perguntado pelo jornalista se os novos trajes de Zelensky agradavam Trump, vamos ver o que ele disse. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah. Isn't that nice? That's the one that attacked you last time. See, now he's. I remember that. You look wonderful. No, my first question for you, President But you Zelensky. are in the same suit. Eles levaram no bom humor aí, né, professor? Mas a gente sabe que da última vez que o Zelensky esteve no Salão Oval, enfim, na Casa Branca, ele passou por uma humilhação terrível. E o Sakamoto comentava há pouco que ele terá que ceder territórios ucranianos. Aliás, lá atrás houve uma proposta do presidente Lula, né, sobre a cessão ali de parte do território e tal. O Zelensky ficou muito bravo, disse que não queria. E agora parece que vai ter que concordar com isso e até dar risada aí diante das piadas dos norte-americanos. Pois é, né? Há aquele ditado que se fala, as roupas não fazem o homem, né? E isso vem sendo sumariamente ignorado ali pelo presidente Trump, mas, de fato, o Zelensky estava muito elegante, hoje muito bonito, mas não abandonou o visual militar, né? Os meios ucranianos disseram que aquele traje dele é um traje social militar, né? E é muito importante que Zelensky mantenha o momento de não deixar de explicitar que o seu país é um país em guerra, é um país que foi invadido. Então, o que Zelensky foi fazer na Casa Branca com toda a sua entourage, né, seus amigos, seus aliados europeus? Zelensky precisa do apoio de Trump para que aconteça um cessar-fogo e aí sim aconteçam discussões que vão levar ao fim do conflito, né? Pensando aqui numa escala, né, trégua, cessar-fogo, armistício, que é o que vigora entre as duas Coreias, né, onde nunca houve um final judicial para o conflito, onde aquele final é o acordo de paz jurídico, né? Então, se Putin consegue o último estágio já de início, ele força eleições na Ucrânia porque a lei marcial vai ser revogada e aí sim há condições para uma eleição nova. A questão toda com relação aos territórios é muito importante lembrar. A Constituição ucraniana, ela é um pouco diferente da Constituição russa. A Constituição ucraniana, ela prevê que o território ucraniano ele é indivisível e inviolável. E o presidente não tem poderes para ceder território, para negociar territórios. Então, quaisquer passos suplementares de Zelensky vão demandar o apoio da Rada, que é o parlamento ucraniano, e vão demandar possivelmente um plebiscito. Como realizar esse plebiscito hoje se há lei marcial? Então, há uma grande sinuca. Por outro lado, a Constituição russa ela não prevê, né, essa rigidez toda, visto que Putin incluiu recentemente os 4 territórios anexados à Ucrânia que ele não controla na Constituição ucraniana. Putin controla o parlamento, Putin controla a Constituição e pode emendá-la da forma que ele quiser. Um outro argumento que Trump levantou, e que é um argumento falacioso, é que, abre aspas, Zelensky teve autonomia para ir à guerra, mas não tem autonomia para ceder territórios.
Isso não é verdade. Zelensky, como chefe supremo do governo ucraniano, como chefe das Forças Armadas, ele é responsável pela indivisibilidade do território ucraniano. Então, ele é obrigado a defender o território, a defender a integridade e a soberania ucraniana. Então, se ele não fizesse isso, por exemplo, se ele fugisse, ele seria preso. Ele teria cometido um crime. Então, tanto quanto lá, se ele não tivesse defendido a Ucrânia, tanto quanto agora, se ele negociar territórios à revelia da Rada, do parlamento ucraniano, ele está agindo fora da lei. Então, é uma sutileza muito importante, porque Zelensky quer um cessar-fogo, quer que as agressões parem, e desde as reuniões do Alasca, a Rússia atacou com ainda mais violência, com mísseis balísticos em capitais ucranianas que não tem nada a ver com um fronte, atacou alvos civis. Então, é muito importante pontuar as dificuldades que Zelensky teria caso resolvesse ceder territórios que estão na Constituição ucraniana. E a loucura é essa, Sakamoto e Sarza, esses territórios conquistados agora, os 4 territórios anexados em 22, eles estão na Constituição ucraniana e estão na Constituição russa. Então, a gente tem 4 territórios que estão em 2 constituições. Então, como resolve-se esse impasse jurídico? Né? É uma cilada, uma sinuca muito complexa do ponto de vista diplomático, da lei internacional e da lei nacional dos 2 países. Então, o que aguardar para logo mais? Será que ainda hoje, na tua avaliação, pode sair um cessar-fogo, um tratado de paz? Na semana passada, houve toda uma expectativa para aquele encontro do Putin com o Trump, né? E não saiu nada no fim das contas. A política externa da Rússia, ela é baseada no seguinte princípio, né? É negociar sem ceder, falar sem se comprometer. Então a Rússia ganha tempo, a Rússia consegue manter essa guerra pelo tempo que for necessário. Já a Ucrânia não, a Ucrânia tem uma urgência, a Ucrânia está sendo atacada, seus civis estão morrendo, só esse ano são quase 7 mil civis, né, em pouco mais de 6 meses. Então é um cenário muito trágico, muito dramático para a Ucrânia, que já era o segundo país mais pobre da Europa antes mesmo de 2014. Então é um cenário muito duro para um país que foi invadido. Putin não tem muito a perder, Putin controla tudo. Putin quer o final da guerra, ele quer novas eleições na Ucrânia. Zelensky quer um cessar-fogo para que se discuta passos subsequentes e ele mesmo tenha tempo para manobrar entre a Constituição ucraniana, a opinião pública, novas eleições, seus aliados no Ocidente, Estados Unidos e Europa. Então, Putin, como diz Trump, né, Putin tem as cartas, mas Zelensky se tornou um estrategista e um grande presidente, um sujeito diplomaticamente muito hábil. Haja vista a mudança da atitude dele em relação à primeira reunião com Trump em fevereiro e essa que está acontecendo hoje, né? Então é uma mudança notável, considerável, e é notável ver como Zelensky evolui e como ele ouve os seus conselheiros, né? Como ele entende o momento e se adapta à situação. Perfeito. Fabrício Vitorino, obrigado pela entrevista, professor. Um abraço, uma ótima semana. Sempre um prazer, um abraço. Valeu. Obrigado.